O Ceará tornou obrigatório o uso de um passaporte vacinal contra a Covid-19 para que os eventos de fim de ano e os estabelecimentos comerciais que ainda têm restrição de público possam aumentar a capacidade. A proposta é do Comitê de Retomada das Atividades Econômicas, com representantes de diversos setores, em parceria com o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus. Até agora, o Estado já aplicou mais de 12 milhões de doses das vacinas contra a Covid, entre primeira, segunda, única e doses de reforço e adicional. Quem está aqui no estúdio para dar mais detalhes sobre as ações de enfrentamento à pandemia é o secretário estadual da Saúde, doutor Marcos Gadelha, a quem começa agradecendo a presença. Muito obrigado. Olá, Christian. Tudo bem? Olá, telespectador. Espero hoje a gente, através dessa comunicação com a sociedade, contribuir para orientar o cidadão cearense de como é que a gente pode enfrentar a saída dessa pandemia o mais rápido possível e evitar novos ciclos de pandemia. Que venham ótimas notícias, então, agora no programa. Secretário, o senhor vai completar 3 meses à frente da pasta. O senhor já trabalhava desde 2015, se eu não me engano. Isso. Assumiu secretaria executiva, Isso. Continua ali nos bastidores e atuando também na linha de frente. Desse balanço de 3 meses à frente da pasta, o que é que o senhor pode dizer para a gente? Bem, a gente pegou um cenário de transição, que é exatamente essa transição da saída do quadro agudo da pandemia, da síndrome infecciosa Covid, para um cenário, digamos, de retomada, né? E essa retomada não é só retomada da economia, é retomada do sistema de saúde como ele deve funcionar. E existiam muitas pessoas com síndromes clínicas e patologias que estavam desassistidas nesse período de pandemia. Pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão e com outras patologias que precisavam estar acessando o sistema de saúde, sendo medicados, não estavam fazendo cirurgia. Então, a gente está exatamente nesse período de reestruturação do sistema para poder dar acesso a essas pessoas o mais rápido possível e não, obviamente, paralelamente, não deixando de trabalhar a questão da vacinação e das orientações para que a gente não tenha retorno do quadro pandêmico e, consequentemente, a gente tenha dificuldade de dar acesso a essas pessoas com outras patologias e outras síndromes clínicas. A gente da imprensa acompanhou desde o início e aí contabilizava os novos leitos, hospitais de campanha, acompanhou o fechamento também e a devolução desses leitos para os tratamentos de rotina. Quando é que o senhor acha que vai normalizar, se é que isso vai acontecer de fato? A gente acredita que o quadro Covid ele ainda deve demorar um certo tempo. O que a gente não deseja são picos da pandemia, né? Esses picos, essas ondas pandêmicas. O que é que a gente espera como controle da pandemia? Que existam casos isolados da pandemia. Se a gente evoluir com a questão da vacinação, com o esquema vacinal completo, a probabilidade da gente controlar a pandemia, e o controle significa isso, você não ter essas ondas pandêmicas que sobrecarregam o sistema de saúde, isso já é muito importante. E aí isso vai oportunizar para a gente poder dar acesso às pessoas de outras condições de saúde que as pessoas estão precisando, e é exatamente esse momento que a gente está vivendo. Agora, recente, por exemplo, a gente lançou com o governador um programa de cirurgias eletivas de média e alta complexidade. Importantíssimo. Exatamente por isso. Por quê? Porque muitas pessoas ficaram com cirurgias que estavam agendadas, necessitando fazer essas cirurgias e não podiam ter acesso em virtude do cenário da pandemia, né? Então, nós estamos agora exatamente desenvolvendo, planejando um conjunto de ações para poder dar acesso ao cidadã cearense a todos esses serviços, a todas essas políticas de saúde que, porventura, eles não estavam tendo acesso durante o período pandêmico. Um exemplo disso, eu acho que é o Hospital Leonardo da Vinci, né? Sim. O Leonardo da Vinci como é um hospital novo, né? E ele é um hospital que foi dedicado mais que exclusivamente à questão do atendimento à Covid, né? E quando diminuiu agora a sobrecarga da Covid, a gente começou a direcioná-lo exatamente para esse atendimento a pacientes cirúrgicos, né? E ele seria o hospital de referência para esse plantão cirurgia 24 horas.
Secretário, a gente vê uma marca muito forte agora na Secretaria da Saúde, que é a questão da regionalização. Perfeito. Que descentraliza muito o atendimento, por exemplo, Perfeito. aqui da capital. Por que isso é importante? Isso é uma coisa extremamente importante, não só na saúde no Ceará, no Brasil, mas é um modelo que já vem sendo desenvolvido no mundo todo. Então, qual é a lógica do processo de regionalização? Primeiro, dizer que o Estado do Ceará ele já vem trabalhando esse processo de regionalização, não agora nessa gestão, Sim. É um trabalho que já vem sendo desenvolvendo há muitos anos em outros governos. Então, qual é a lógica da regionalização? A gente tem que entender que cada município, ele nunca vai conseguir dar acesso à sua população a tudo de necessidade de saúde que a sua população precisa. Então, há necessidade da gente definir limites territoriais, né? E esses municípios, através de pactos, através de um pacto coordenado pela uma Secretaria de Saúde do Estado, né? Ele pactuar ações e aí o Estado identificar aqueles municípios que têm o potencial, por exemplo, de ofertar serviços de maior complexidade e investir naquele município e os outros municípios direcionar recursos que eles sozinhos não conseguiriam fazer. Dentro dessa lógica, você vai ter serviços a nível regional para levar suficiência em termos de acesso para a população de todos os municípios, não necessariamente dentro do seu município. Essa lógica, o município ele precisa ter a responsabilidade de dar o acesso à atenção primária. Quando é um município de um maior poder aquisitivo, ele pode chegar até o nível secundário de atenção. Mas o nível terciário não é todo município que consegue dar. Então, eles precisam de apoio do Estado, é preciso que o Estado coordene esse processo. E aí, assim, historicamente, o Estado do Ceará, ele vem trabalhando muito bem a questão da descentralização da saúde. São 5 regiões atualmente de saúde? Hoje, com a mudança da lei, são 6 regiões. Antigamente eram 22 regiões. O que eram 22 regiões passaram a ser áreas descentralizadas de saúde. A área descentralizada, a gente quer trabalhar a suficiência até o nível secundário. Já a região de saúde, a gente quer trabalhar para estruturar essa rede de atenção de tal forma que as pessoas que moram naquela região, se elas precisarem de algum serviço de saúde, que ela seja contemplada dentro da região dela e não precise sair. A descentralização é o quê? É a gente tentar levar a saúde para mais próximo de onde a pessoa mora. Então, historicamente, o Estado do Ceará trabalhou a municipalização da saúde, né? Descentralizou, deu autonomia aos municípios para planejar a saúde dos seus municípios. Aliás, o Estado do Ceará é o Estado que mais trabalhou esse processo de regionalização no Brasil. Descentralizou serviços de média complexidade, por exemplo, como as policlínicas regionais, serviços de especialidade odontológica, o SAMU. Então, tudo isso foi um processo de centralização. O que é que a gente precisa evoluir além disso? A gente precisa organizar essa rede. E a organização dessa rede chama-se regionalização. Definir limites territoriais, pactuar com os municípios, definir onde serão implantados os serviços de maior complexidade e orientar os municípios que a referência da sua população para aquilo que ele não consegue dar de acesso vai ser naquele outro município, onde o Estado vai fazer um investimento junto. E isso é um trabalho cooperativo, colaborativo com todos os outros municípios. A gente já viu isso agora, durante a pandemia? Já foi possível instalar esse processo? Sim, sim. A pandemia, ela teve o seu lado ruim, obviamente, que é da questão da mortalidade, de afastar as pessoas com doença crônica, mas ela também trouxe alguns aprendizados e algumas oportunidades. Desafio não faltou, né? Desafio não faltou. Quebras de paradigmas, né? Então, por exemplo, a questão da telemedicina foi uma quebra de paradigma, uma necessidade que aconteceu na pandemia e que existia alguma resistência e esse paradigma foi quebrado. Mas a pandemia também, ela oportunizou, por exemplo, a gente descentralizar leitos de terapia intensiva. Então, já existia um déficit, né? Um vazio assistencial no interior do estado de leitos de unidade de terapia intensiva, de UTI. Então, com o cenário da pandemia, o governo do estado do Ceará fez um investimento enorme de incentivar. Agora, por exemplo, a gente já tinha uma política de incentivo hospitalar, que é uma política que o estado, através de um incentivo, ele coloca dinheiro em hospitais municipais para ajudar a gestão daqueles municipais.
ajudar a gestão desses hospitais. A nova política hospitalar que foi desenvolvida baseado no cenário da pandemia, a gente incluiu dentro dessa política os leitos de terapia intensiva. Isso não foi nada não, mas foi um investimento de quase 30 milhões que o Estado fez. E ampliou bastante o número, que ampliou esse acesso. E essa ampliação do acesso de leito de terapia também, intensiva também é importante falar sobre isso, porque quando um hospital ele tem unidade de terapia intensiva, ele consegue dar acesso a outras ações de saúde, por exemplo, cirurgias de mais alta complexidade. Porque você não faz cirurgia mais complexa num hospital que não tem UTI. Então, você acaba dando acesso também a outros serviços que são importantes para a região. E é uma coisa que vai ficar... E é uma coisa que vai ficar definitiva. Né? Agora, o senhor falou da ampliação de leito de UTI, eu me lembro, e acho que é importante falar também do elmo, do capacete, sim, né? Sim. Que possibilitou, né? Criação nossa aqui do Ceará, da Escola de Saúde Pública. Que é outra quebra de paradigma, né? Nós, gestores, existe uma tendência da gente querer fazer o mesmo sempre, né? E há essa necessidade da gente tentar se reinventar a todo momento, de tentar formas de dar acesso à saúde do cidadão, lembrando que a ciência ela evolui. A verdade de hoje da ciência ela não é a mesma verdade daqui a 10 anos. E essa verdade a gente precisa quebrar esses paradigmas e evoluir para esses novos modelos, né? Existe resistência, né, das pessoas em relação a isso, mas como é que a gente quebra essas resistências? É através de um sistema de governança. Eu vivo dizendo, você falou do processo de regionalização, a governança é extremamente importante no trabalho dessa governança. E quando eu falo de governança, eu falo de articulação com os atores que influenciam no sistema de saúde. Então, o principal papel de um secretário de Estado é conversar com esses atores, né? Tentar diminuir os conflitos, né? Porque existem. E fazer com que todos os atores caminhem em objetivos comuns para beneficiar a população dentro da região onde a gente está trabalhando. Então, o nome disso é governança. Quando eu falo dos atores, não são só os gestores, a Assembleia Legislativa, são os políticos, é o controle social. Então, a gente está a todo momento interagindo com esses atores, discutindo, ouvindo, respeitando a opinião, né, deles, mas tentando colocar que inovar é importante. Mudar é muito importante quando a ciência evolui, né? A gente está vivendo esse momento de vacinação. Até hoje a gente ainda precisa convencer as pessoas que precisam ser vacinadas, né? Se você for ver historicamente, por exemplo, há 100, 150 anos de idade, um homem vivia em média 55 anos de idade. Era o máximo que um homem vivia. A principal política pública que fez com que as pessoas vivessem mais tempo foram duas: saneamento básico e vacina. Essas foram as duas que tiveram maior impacto. E até hoje a gente ainda está com dificuldade de passar para as pessoas que vacinação é um processo importante, né? Lembrando que o Brasil foi referência durante muito tempo com relação à campanha de vacinação. E aí eu acho que é mais um ato político que acabou atrapalhando um pouco esse processo todo. Com certeza que atrapalha. Eu só falo em resistência em política, eu queria saber também se existe aqui dentro do Ceará algum município que, por política, seja mais resistente às ações de enfrentamento, por exemplo? Sempre existe, pessoas que pensam, a gente tem que respeitar como as pessoas pensam. O que a gente precisa fazer é diálogo, conversar, dialogar, tentar fazer com que essas pessoas entendam que esse processo ele é importante, que ele é baseado em ciência, né? O secretário de saúde ele não toma decisões individualmente. A decisão sempre ela é compartilhada. Nós temos um comitê científico que a gente discute com especialista, escuta. A gente tem muita humildade para escutar, para discutir e para que as tomadas de decisões sejam baseadas em dados científicos, em evidência científica para poder beneficiar a população cearense. Então, e aí esse processo de interagir, de comunicar, isso é muito importante dentro desse processo de governança. A gente começou falando da possibilidade do passaporte vacinal Sim. aqui no Ceará. Por que isso foi pensado e quando é que, se aprovado, ele deve começar a ser usado? Existe uma coisa que tem muito impacto na saúde, que é a questão comportamental, né? E comportamento não é uma coisa que você muda do dia para a noite.
né? E aí você precisa ter estratégias para fazer com que as pessoas cumpram protocolos sem você precisar que culturalmente haja uma rápida evolução nesse processo. Esse acesso, ele vai ser garantido de uma forma que a pessoa, quando for fazer algum evento que exija a necessidade de aglomeração, ela vai ter que ter esse passaporte vacinal para comprovar que ela está protegida e não só protegida, que ela vai proteger outras pessoas também do risco de passar o vírus, né, de reproduzir o vírus. É preciso entender que a questão da vacinação não é só a necessidade da gente fazer o esquema vacinal completo, é que isso aconteça numa maior brevidade possível. Sim. Porque nós, seres humanos, somos os replicadores do vírus. Nós somos, digamos assim, num termo bem simples, nós somos a fotocópia, né? A copiadora, que o vírus utiliza a gente para produzir novos vírus. E, vez por outra, ele produz uma fotocópia diferente. E essa cópia, ela pode ter algumas características, como, por exemplo, resistência à vacina, ser um vírus mais infeccioso, né? Ser um vírus mais agressivo. E aí, quando a gente demora a vacinar, a gente dá oportunidade ao vírus do surgimento dessas novas variantes, dessas novas formas do vírus. Então, fazer o processo de vacinação também de uma forma mais rápida, a gente também evita a ocorrência, o aparecimento de novas variantes do vírus e, consequentemente, diminui o risco da gente ter problema com a vacina. Perfeito. Vamos para o primeiro intervalo. O Cena Pública, eu aproveito para te convidar, inclusive, a dar uma olhada aí nas nossas redes sociais. Tem o Facebook, Instagram, @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acessa lá, confere todo o conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje o secretário da Saúde do Ceará, doutor Marcos Gadelha. Secretário, o senhor, enquanto médico e enfim, pesquisador, eu não posso deixar de perguntar. A que é que o senhor associa, de fato, o surgimento desse coronavírus, da Covid-19 que a gente está enfrentando hoje? Aquelas teorias da China e tudo, o senhor acha que tem fundamento ou não? Eu acho que a gente precisa esperar o tempo, né? Os pesquisadores, eles estão dedicados a esses estudos. Mas é fato que quando o homem interfere no meio ambiente, isso pode ter repercussões sobre o sistema de saúde. Como outras tantas doenças que surgiram. Como tantas outras doenças. Então, quando você não tem a preocupação com a questão ambiental, com o desmatamento, né, com a forma da ocupação do ser humano nos ambientes, sem se preocupar com a sustentabilidade ambiental, isso pode gerar repercussões na saúde da pessoa. E eu acredito que foi dentro dessa lógica que surgiu o vírus, né? O como exatamente eu não posso te afirmar, porque a gente ainda não tem essa evidência suficiente para fazer essa afirmação. Mas que é fato que a interferência do homem na questão ambiental, sem ter a preocupação na sustentabilidade ambiental, isso com certeza tem interferência em saúde, principalmente de doenças infecciosas. A gente que acompanha a IntegraSUS vem notando que está linear, tem tido queda nos casos, nos óbitos, enfim. Existe a possibilidade de uma nova onda, como se chama, e de se ter ações como as que a gente viu no meio da pandemia, de isolamento social, enfim, todas essas ações de combate à pandemia, existe essa possibilidade de voltar? Christian, sim, existe. Tá. Né? A gente não pode dizer para o cidadão cearense que não existe, porque é fato que existe, mas a gente tem trabalhado para que essa probabilidade ela seja o menor possível. Zero, se possível. Zero, se possível, né? Em medicina e em saúde pública, nada é zero e nada é 100%. Mas quando a gente se organiza e a gente se planeja, e esse planejamento ele tem que ser compartilhado, inclusive precisa de envolvimento do próprio cidadão no processo da política pública. Eu costumo dizer que a política pública ela envolve o governo, ela envolve os gestores, mas envolve o cidadão também. Então é preciso haver a gente, como gestor, saber comunicar isso bem para o cidadão, e hoje é uma oportunidade da gente estar fazendo essa comunicação, para sensibilizar gestor, sensibilizar cidadão da importância da gente vacinar todas as pessoas.
E não só vacinar, de completar o esquema vacinal. E como eu disse há pouco tempo, que isso a gente faça na maior brevidade possível. Porque se a gente fizer esse trabalho, a chance de haver uma terceira onda, ela vai se tornar bem menor, né? E se acontecer alguma onda, ela não vai ter um impacto como aconteceu na segunda onda, por exemplo. Que a ideia do controle da pandemia é a gente não deixar ela sobrecarregar o sistema de saúde, né? Se a gente tiver ocorrências de casos pontuais, mas que a gente consiga gerenciar isso sem comprometer o acesso das pessoas às outras ações de saúde, isso já nos conforta e já vai ser bom para a população cearense, porque a gente não vai deixar de dar acesso às doenças cardiovasculares, às doenças oncológicas, que essas pessoas ficaram desassistidas durante esse período da pandemia. E eram pacientes de risco, inclusive, né? O Ceará foi um dos primeiros estados a colocar em prática essas medidas mais rigorosas. O governador foi super criticado. Depois, e a gente continua vendo que era de fato o que deveria ser feito. Mas o que as pessoas não entendem é que não é uma decisão do governador. Existe um trabalho que é feito em conjunto. Como é que se define isso? Como eu estava dizendo, existe um comitê. Mas é ele que apanha no fim das contas. No final, é ele que assina e parece que a responsabilidade é toda dele, não é, né? Isso começa com uma discussão com um grupo técnico, né? Um grupo técnico do secretário de Estado com todos os cientistas que participam desse processo. E depois a gente amplia essa discussão com outros atores do sistema de saúde. Então, o Ministério Público Federal participa desse processo, o Ministério Público Estadual participa desse processo, né? Tribunal de Justiça participa desse processo. Então, não são só atores do sistema de saúde, porque a saúde ela tem repercussão na economia, por exemplo. Total. Né? E a gente precisa estar todo o tempo pesando se essas medidas elas não vão impactar, porque se você toma uma medida num momento errado, de uma forma errada, isso pode impactar na economia, e a economia gera problema de saúde para as pessoas também. E esse não é um exercício fácil, mas o que tem que ficar bem claro é que isso precisa ser um exercício colaborativo, compartilhado com todos esses atores. E aí o nosso governador ele tem feito isso de uma forma muito boa. Ele está sabendo comandar isso muito bem. Ele tem feito esse trabalho de articulação com esses atores, esse debate, essa discussão. Nesse comitê lá, todo mundo tem a oportunidade de expressar sua opinião, de discordar, né? Nós levamos, cada um dos atores leva solicitações de determinados setores, pessoas que representam os setores da escola, da indústria, e lá a gente pauta, que é o que a gente chama de pauta, a gente coloca a pauta na mesa, entra em discussão e essa decisão não é uma decisão individual do governador, é uma decisão que é compartilhada e decidida com todos esses atores. As reuniões acontecem com que frequência? Existe a cada 15 dias, pelo menos, a gente tem uma reunião. Tem uma reunião na quinta-feira inicial, que é mais do grupo técnico, e uma reunião do comitê executivo, que inclui esses outros atores que eu falei, na sexta-feira. Secretário, vocês desenvolvem uma série de trabalhos paralelos, ainda com atenção à saúde básica e às demais. Isso foi afetado integralmente ou muitos serviços continuaram funcionando durante a pandemia? Atenção primária, que você... Atenção primária, perdão. Atenção primária. Isso também foi comprometido durante o período da pandemia, que é uma preocupação de retomada que a gente está tendo agora. A gente tem se articulado com o Conselho Estadual que coordena que é o COSEM, né, os municípios cearenses, que representa os municípios cearenses, exatamente para a gente fazer uma proposição de ações, como é que a gente pode fortalecer o nível primário de atenção. Porque o Estado, embora o Estado ele tenha uma responsabilidade maior pelo que é de maior complexidade, ele também tem que ajudar e orientar os municípios como fortalecer o nível primário de atenção, no nível mais preventivo, no nível mais de promoção à saúde. Agora nós estamos, por exemplo, planejando uma política de fortalecimento, uma política estrutural para o nível primário de atenção. Assim, Christian, toda política ela precisa começar pelo nível estrutural. A gente, como diz um instrutor chamado Dona Abedian, né?
Dona Bedian, ele disse que você não chega a resultado sem trabalhar estrutura e processo antes. Então, a política ela precisa ser primeiro estrutural. Estrutural, como eu estou falando, é de recursos humanos, sim, é de recursos físicos, de aparelhos e equipamentos. Então, o nosso nível primário de atenção, a gente já fez esse mapeamento, a gente está um pouco capenga nessa parte estrutural. Então, nós vamos, por exemplo, dar aos municípios cearenses computadores com acesso à internet para que eles possam informar, né? Informar, inclusive, até para a própria Secretaria de Saúde do Estado, planejar a ação junto com eles. Um outro passo que a gente pensa mais no futuro é de como é que a gente pode trabalhar a questão do recurso humano também no nível de primário de atenção. Mas isso é uma ação mais para frente que a gente ainda está pensando, né? Então, trabalhar a atenção primária precisa ser prioridade de todo gestor público de saúde, porque a gente se detém só na parte hospitalar, e aí a doença ela não começa quando o paciente vai para o hospital. Exatamente. A doença ela começa 20, 30 anos depois. O diabético, o infartado, o paciente que é com AVC que chega no hospital, é aquele paciente que deveria estar no nível primário de atenção, controlando seu diabetes, controlando a pressão arterial. Outra ação também, nós vamos ampliar o acesso dos medicamentos da atenção primária, né? Que existe um déficit de acesso de medicamentos básicos de atenção primária, de controle da hipertensão arterial, de mais fácil controle, dos pacientes que têm doença psiquiátrica. Então, o Estado também vai fazer esse aporte para ajudar os municípios a dar à sua população acesso a medicamentos do nível mais básico de atenção. O senhor falou de recurso de pessoal, a gente teve um concurso há pouco aqui, sim, né? Que nem se imagina um concurso tão grande no meio de uma pandemia. Não sei como é que o governador consegue captar recursos para isso. Não eram isso. Essas pessoas começam a trabalhar quando? Como é que vai ser essa distribuição? Esse concurso foi pela FunSaúde, né? Não é para o nível primário, é mais para o nível hospitalar. Porque assim, o estado do Ceará ele tem uma rede própria de assistência com hospitais de nível terciário, inclusive descentralizados. O Hospital Regional de Sobral, o Hospital do... Agora mesmo nós vamos abrir o Hospital do Vale do Jaguaribe, né? Bacana. Tem outro hospital em Quixadá, tem outro hospital em Juazeiro do Norte. Então, todos esses hospitais, eles são hospitais da gestão da Secretaria de Saúde do Estado. Mas a gente precisa evoluir com os modelos. Os modelos são muito importantes. Inclusive, ter diversificação de modelos para a gente entender qual é aquele modelo que entrega política pública ao cidadão cearense num volume maior e com custo-eficiência, né? A FunSaúde ela foi pensada como um modelo para a gente implantar esse modelo dentro dos hospitais que são da nossa rede própria e que estão sob gestão direta do Estado. Atualmente, nós temos dentro desses hospitais um volume de pessoas contratadas através de cooperativas, né? Cooperativas médicas e cooperativas de outros profissionais de saúde, que não é um modelo interessante, porque ele não vincula aquele profissional à unidade de saúde, né? 70% a 80% dos profissionais dessas unidades estão relacionados à cooperativa de saúde. Então, a gente precisa sair dessa transição do modelo de cooperativa para esse modelo que é o da Fundação de Saúde, onde os profissionais são bem pagos, né? São salários diferenciados em relação ao Brasil, mas que a gente também vai implantar um modelo que você já vem com uma mudança de cultura, inserindo na cabeça do profissional que qualidade na assistência, trabalhar de forma humanizada, baseada em indicadores de saúde. Isso é muito importante. Não, e que assim, que se ele falhar, ele vai ser demitido, né? Exatamente. Não tem essa estabilidade, enfim. Isso. Então, isso é muito importante. Então, o profissional da cooperativa, ele não tem... todo dia um profissional que muda e a gente não tem como gerar. Não é que o modelo de cooperativa ele vai acabar. Ele vai existir, mas ele vai existir de uma forma complementar, como ele deveria ser, e não como um modelo predominante, né? Então, a ideia é que o mais breve possível, e a gente está fazendo uma transição na FunSaúde, e eu acho que o mais breve possível a gente deve estar chamando esses profissionais para assumir um hospital inicialmente, já dentro deste modelo de trabalhar uma assistência hospitalar
e se preocupando com níveis de acreditação hospitalar, de qualidade da assistência no nível hospitalar. Inclusive, eu vim da área hospitalar e trabalhei nessa questão de qualidade hospitalar e aí sei que isso é muito importante. Para o profissional e para o paciente, né? Para o paciente. E que isso gera uma mudança de cultura institucional, né? Para que as pessoas elas entendam que a gente está trabalhando ali, mas o centro de tudo, o centro da assistência é o paciente. Tudo que a gente faz é focado no paciente. Para dar acesso a ele o mais rápido possível, dar acesso de qualidade, de forma humanizada e utilizando melhor o recurso público. Entre os diversos trabalhos de humanização da saúde, a Secretaria, por meio do Hospital São José, mantém uma equipe especializada em cuidados paliativos. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicóloga, fisioterapeuta, entre outros, com o objetivo de proporcionar aos pacientes um pouco mais de conforto e qualidade de vida. As fotos agora são as últimas lembranças dessas duas irmãs com o pai. Debilitado, o seu Elias, de 80 anos, faleceu em março do ano passado, depois de ficar 8 dias internado no Hospital São José. Por conta da saúde fragilizada, ele recebeu o atendimento da equipe do Serviço Especializado de Cuidados Paliativos do hospital, o que significou um suporte importante, tanto para ele quanto para os familiares. A família já estava totalmente abalada. Quando a gente chegou aqui, que teve o acompanhamento paliativos, a gente sentiu aquele conforto, entendeu? Mesmo a gente sabendo que ia perder o nosso pai, a gente estava sendo acompanhada por uma equipe tão excelente que a gente não sentiu tanto. A gente conseguiu perder ele no conforto. A equipe do setor é multidisciplinar, com médicas, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. O primeiro passo do atendimento é justamente conhecer a vida desse paciente, saber o que ele gosta de comer, de ouvir, quem são as pessoas que ele mais ama e, assim, proporcionar um amparo nos momentos finais da vida. Conhecer a história de vida dele, o que lhe é importante, o que lhe deixa mais confortável, é fundamental para a gente poder proporcionar esse cuidado integral, de tentar tornar o ambiente mais familiar. O serviço também possui na equipe uma psicóloga, a profissional Simone Santos. Ela ressalta que, apesar da expressão cuidados paliativos ser mais lembrada ao tratamento de pacientes terminais, o serviço é importante também para pessoas em tratamento com prognósticos otimistas e que precisam de um apoio para acelerar a melhora. A parte psicológica é cuidado para dar esse apoio, para ter sempre esperança, amor, para que ele possa conduzir e ter qualidade de vida no adoecimento. O serviço existe aqui no Hospital São José há 3 anos e só entre janeiro e setembro de 2021 foram feitas cerca de 225 avaliações de pacientes internados aqui. Além dos cuidados dos profissionais da saúde e assistentes sociais, o setor promove também a recuperação da autoestima desses pacientes. Para isso, uma esteticista voluntária faz parte da equipe. Corte de cabelo, de unhas, massagem e até limpeza de pele. Tudo isso resgata o sentimento de cuidado e humanidade por vezes esquecido. A gente cortou o cabelo dele no leito porque ele é muito vaidoso. E era sempre a primeira coisa que ele nos pedia nos últimos 4 dias que a gente visitava. E a gente entende que ainda mais no momento de adoecimento grave, com muitos sintomas e com risco à vida, esses outros fatores que não focam na doença, mas focam naquilo que faz a identidade do paciente, faz toda a diferença. A tristeza de perder um ente querido é inevitável. E nessa hora, o apoio de profissionais experientes no processo de luto podem amenizar a dor. A gente vai olhando as suas necessidades, então o foco é ele. E quando a gente dá esse foco nas necessidades do paciente e de sua família, alivia o sofrimento. Então, o luto, ele se torna um luto que é, vamos dizer, normal, no sentido de que vai se passando o processo. Só sabe quem passou por isso, a importância desse trabalho, né, secretário? Mas muito bacana. Importantíssimo. Mas, Cristiano, o nome disso chama-se integralidade do cuidado, ou seja, é aquilo que a gente conversou. A gente conversou do nível primário de atenção, que tem que ter uma saúde mais proativa, mais preventiva, do nível assistencial, e do nível de recuperação e daquelas pessoas que não têm possibilidades terapêuticas para a doença dela, mas que ela precisa de assistência, ela precisa de alívio de dor, ela precisa de carinho da família, ela tem outras necessidades que nós precisamos dar esse suporte para ela. Então, a integralidade do cuidado é isso, é você garantir que no ciclo de vida das pessoas
as pessoas têm uma vida mais com dignidade. E os profissionais de saúde também precisam entender e precisam trabalhar também essa questão do cuidado paliativo. O cuidado paliativo é uma mudança de paradigma, né? Que a gente tem tentado trabalhar nisso, tem tentado fortalecer isso, principalmente nos nossos hospitais terciários, e isso só pode ser feito através de uma equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar capacitada, entendendo como é que a gente tem que dar esse acesso a todas essas necessidades de saúde de uma forma humanizada e com a inclusão da família nesse processo. Isso é importantíssimo. Eu acho que isso faz parte um pouco daquele programa Cuidar Melhor, que eu vou conversar com o senhor agora no próximo bloco. Vou chamar mais um intervalo. Cena Pública vai para o intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouco. Começa agora o terceiro e último bloco do Cena Pública, que recebe hoje o secretário da Saúde do Ceará, doutor Marcos Gadelha. Doutor Marcos, eu terminei o bloco falando do programa Cuidar Melhor, que é uma iniciativa pioneira, começou em janeiro desse ano aqui no Ceará. Como é que funciona? Bem, o Cuidar Melhor, ele foi idealizado baseado numa ideia do PAIC, que é o Programa da Educação, que já é um sucesso, né? Que é fruto da nossa vice-governadora Isolda Sela e virou política pública nacional. Virou uma política pública nacional e que tem resultado. Então, se você pega das 100 escolas no Brasil assim, com melhores resultados, 70 dessas escolas estão no estado do Ceará. Sim. Né? E isso não se construiu isso da noite para o dia, isso levou anos. Mas houve um planejamento. E é a mesma coisa que a gente quer fazer com a saúde. É o quê? É a gente trabalhar uma saúde que a gente incentiva os municípios, a gente fomenta a política pública dos municípios de uma forma colaborativa e que isso a gente reconhece o trabalho deles através do repasse do ICMS. Então, a saúde, o repasse do ICMS baseado em indicador da saúde, que no caso é o IQS, Índice de Qualidade de Saúde, era 5% do valor do ICMS, ou seja, 5% do que a gente passava de ICMS para os municípios era em cima de indicadores de saúde. Isso a gente mudou, passou a ser 15%. Isso não é nada, mas é um volume de mais de 300 milhões de recursos, né? E o que é que a gente fez? A gente desenvolveu 3 indicadores de resultados relacionados à saúde, que são indicadores relacionados à mortalidade de AVC e de diabetes, da mortalidade infantil e da mortalidade de acidente de trânsito relacionado à moto. Esses são os indicadores finalísticos. Além desses indicadores finalísticos, nós temos os indicadores que a gente chama de indicadores de esforço. Cada indicador de esforço desse tem uma relação com o indicador finalístico desse. Então, além do recurso do ICMS, se o município atingir esses indicadores finalísticos, ele vai receber uma premiação por ter atingido os indicadores de esforço. E o que é mais importante, o Estado vai com um conjunto de programas guarda-chuva dentro do Cuidar Melhor para ajudar o município. Não, a gente não só diz, município, você precisa atingir o indicador. Não, município, você precisa atingir o indicador, mas deixa eu dizer como é que você vai atingir esse indicador. Como é que a gente, Estado, vai ajudar você a atingir esses indicadores. Agora, recente, por exemplo, nós fizemos uma parceria com o IESP, que é o Instituto de Estudo de Políticas de Saúde, que é uma instituição que foi criada pelo Armínio Fraga, que nós desenvolvemos uma parceria com eles, que eles vão capacitar prefeitos e vão capacitar secretários de saúde de como melhorar a sua atenção básica, de como melhorar a sua estrutura de saúde para poder atingir esses indicadores do Cuidar Melhor. Então, esse programa, obviamente, ele é dinâmico, exige uma estratégia de cooperação, uma agenda que a gente precisa desenvolver com os gestores municipais naquela região de saúde, aproveitando o processo de regionalização, porque também o Cuidar Melhor, ele fomenta o processo da regionalização, ele induz o gestor municipal a entender da necessidade de trabalhar de forma cooperativa, dele entender que a saúde existe uma interdependência entre os gestores, não é possível fazer as coisas sozinho. O secretário de Estado não faz nada só, como o secretário de município faz nada só. Só podemos construir tudo isso de uma forma a beneficiar o cidadão com mais acesso se a gente fizer isso de uma forma colaborativa e compartilhada com os municípios. O Cuidar Melhor, ele fomenta esse processo, porque ele direciona, ele diz qual é o caminho a ser seguido e se ele seguir esse caminho, ele vai ser beneficiado com um aporte maior de recursos
tanto para os indicadores finalísticos como para a premiação dos indicadores de esforço. Exemplo de indicadores de esforço, por exemplo, vacinação. Que a gente está em plena campanha de multivacinação. Então, o município que vacinar mais os seus cidadãos vai receber uma premiação. Tem outro indicador lá, que é o indicador da gravidez na adolescência. Então, se o município trabalhar a gravidez da adolescência, isso tem um impacto enorme na saúde, muda a vida da pessoa. Saúde, educação, tudo. Então, a tendência da gente é entender que saúde ela só acontece no nível assistencial hospitalar. A saúde ela começa quando você foca nas populações de maior vulnerabilidade social, quando você foca na assistência à infância nas gestantes que têm dificuldade de acesso. Então agora, por exemplo, com a primeira-dama a gente tem articulado ações no programa Mais Infância, de dar acesso a gestantes que estão em famílias de vulnerabilidade social. O Mais Infância ele já identifica, ele já mapeia aquelas famílias que têm vulnerabilidade social. Então, se naquela família tiver uma gestante, aquela gestante é uma gestante de risco. Ela tem dificuldade de acesso, ela passa fome, ela não tem transporte. Então, a saúde ela precisa ir lá e garantir o transporte sanitário, garantir que ela tenha todos os exames. Eu preciso fazer isso de uma forma diferenciada para essa pessoa, que é a chamada equidade no SUS, é tratar as pessoas de forma diferente. Porque essas pessoas, elas têm necessidade de saúde, a gente tem o sistema universal, mas essas pessoas, eu tenho um foco maior para essas pessoas, porque essas pessoas têm necessidades maiores e o Estado tem que intervir, porque aí o impacto na política pública vai ser bem maior e a gente vai conseguir melhores indicadores de saúde. E ressaltar o trabalho da primeira-dama à frente do Mais Infância, que completou 6 anos agora e é importantíssimo, né? Espetacular. Mas eu até conversei com ela, disse que vai dar muito trabalho para a próxima primeira-dama, para manter esse trabalho e com certeza vira uma referência de política pública nacional, né? E quando dá certo, vira política de Estado, né? É verdade. Como foi o PAIC. É isso que a gente quer para a saúde. A gente quer um PAIC para a saúde, um programa que se torne uma política de Estado, que o próximo governador ele não tenha como mudar isso, porque quando você começa a beneficiar isso, tem resultado, tem um reconhecimento nacional, internacional, não tem gestor público que consiga mudar isso, né? E tem iniciativa cearense que se tornou, acho que os agentes de saúde, o trabalho do Dr. Carlile, se tornou, ajudou a mudar a saúde aqui do Brasil, exatamente. Né? Nasceu aqui no Ceará. Isso é política pública de impacto, né? É aquela política pública que fica durante anos e anos e nem muda gestor, mas ela continua lá. O governador já alertou, acho que umas 2 vezes em live, a campanha de multivacinação, que inclusive foi prorrogada. Sim. Por que a gente ainda precisa prorrogar uma campanha de multivacinação? O que é que está faltando para esse povo despertar? É a história do comportamento e a questão cultural, né? Existe muita campanha contra a vacinação, mas a gente precisa também fazer o lado contrário, né? A gente precisa mostrar para as pessoas que a vacina é importante, não só a vacina Covid, mas essas outras vacinas aí da BCG, né, poliomielite, a vacina tríplice viral. Então, as pessoas elas criaram um certo receio com essa questão da vacina. E a gente precisa passar essa informação para o cidadão cearense, que vacina é segura. Primeiro, que ela é segura. Segundo, que ela muda a sua vida, né? Ela vai diminuir bastante a ocorrência do risco de você ter doenças graves. E é uma medida preventiva, né? Você está se antecipando. Antes de você ter a doença, você está se antecipando. Você não vai esperar adoecer para ir para o hospital. Então, essa é a lógica. E a evidência científica é toda favorável de que a gente tenha que fazer assim. Então, é muito importante não só a fala da gente, mas a fala dos gestores públicos, gestores municipais, tem que fazer essa fala também. As primeiras damas do município têm que se envolver. Então, todos esses atores é preciso um trabalho conjunto, né, de comunicação, da gente passar essas informações, porque a informação fake news ela é muito bem disseminada, mas a gente precisa também trabalhar a informação que ajude o cidadão cearense, a entender o que é melhor para a saúde dele. E o combate à fake news é diário, não tem jeito, né? É diário.
Tem um fantasma antigo que a gente tem medo, mas ficou ali nos bastidores durante a pandemia, que é o Aedes aegypti. Como é que estão os índices de dengue, chikungunya aqui no Ceará, Zika? A gente tem casos ainda, mas ainda não é um cenário ainda de preocupante, né? Mas nós estamos com a nossa secretária de Vigilância e Regulação, que é a doutora Ricristi, desenvolvendo uma estratégia exatamente de tentar nos antecipar esse processo, né? Porque existe um período aí que é o período que é mais preocupante. Então, é exatamente esse momento a gente está tentando desenvolver uma estratégia, planejando para que a gente, quando chegue nesse momento, a gente esteja preparado para poder dar assistência a essas pessoas. Principalmente período de chuva, que é quando se preocupa mais, né? Eu vou aproveitar aqui para fazer um alerta que esse mês é de conscientização para o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens, o de próstata. O problema é que a pandemia também afastou o público-alvo de exames presenciais e essenciais para prevenir a doença. As ações fazem parte da campanha Novembro Azul. Segunda maior causa de morte por câncer em homens, o tumor na próstata só fica atrás do câncer de pulmão. Durante todo o mês de novembro, a campanha que traz a cor azul alerta para a importância dos meios de prevenir a doença. A informação é uma das principais ferramentas para combater o medo de encarar a rotina de exames. Quando descoberto precocemente, as chances de cura podem estar acima dos 90%. A intenção de você fazer um exame de prevenção ou fazer um screening de neoplasia é você exatamente diagnosticar uma lesão antes dela ser sintomática. Então, muitas vezes, se você tem um paciente que tem sintomas de retenção urinária, dificuldade urinária, sangramento urinário e, eventualmente, isso leva ele a procurar um médico, muitas vezes isso aí já não é tão uma fase precoce da doença. O câncer de próstata representa 30% dos tumores que aparecem em homens no Brasil. Somente no ano passado foram quase 66 mil diagnósticos deste tipo de câncer. E é possível sim diminuir esses números, desde que os homens quebrem o tabu e se conscientizem que o exame de prevenção é muito importante. O Francisco, lá da cidade de Pindoretama, foi diagnosticado com câncer de próstata. Fez a cirurgia há 6 meses, a recuperação foi boa e ele está esperançoso. Eu não sentia nada. Fiz o exame de sangue da próstata. Aí o médico disse assim, rapaz, eu levei para o médico ver, está alterada. Aí eu, tudo bem. Aí ele fez o toque. Aí ele falou disse assim, rapaz, assim, a sua próstata está muito grande, você tem que se operar. E você é um cara muito novo, tem tudo para se recuperar. Eu tinha 58 anos. E tem muita gente que quando chega na época, aí não se cura, com 70 anos, aí não tem mais jeito. A recomendação é que o exame de próstata seja realizado a partir dos 45 anos de idade, especialmente para quem tem histórico familiar. Apesar de hoje ser possível iniciar o diagnóstico da doença por meio de exame de sangue, o exame de toque retal continua sendo indispensável. Muitas vezes você pode ter até lesões que são diagnosticadas com PSA num nível não tão alto e que o exame de toque vai estar alterado, ou algum exame de imagem que está ganhando força, ressonâncias que chamam-se multiparamétricas de próstata, né? O preconceito com esse exame, o Francisco também tinha. E hoje, após passar pelo diagnóstico do câncer, sabe bem que não é preciso ter medo. É como sempre eu digo aos meus amigos, que eu conheço, eu digo, rapaz, não tenho vergonha, não tenho preconceito. Aí foi acontecer comigo, porque eu tive um preconceito com 44 anos, é preciso fazer a sua exame da próstata, com 44 anos. Tá certíssimo. Secretário, esse tipo de atendimento, por exemplo, do câncer de próstata, ele começa ali no posto de saúde perto de casa mesmo? Isso. Depois é encaminhado? E depois é encaminhado para o serviço especialista, né, do urologista, para poder a pessoa fazer o toque retal e solicitar os exames que são necessários para poder tentar fazer esse diagnóstico precoce. Mas como foi muito bem colocado aí, existe um outro problema cultural, né? Uma outra quebra de paradigma. E que a gente precisa, como gestor, passar essa informação para o cidadão, que são exames seguros, né? Mas que você se antecipa, né? Você se antecipa a uma doença que pode ser uma doença muito grave e se você diagnostica precocemente, você tem chance de cura, inclusive. E que, infelizmente, é bem comum, né? E que é muito comum, né? Então, aquele cidadão que tem histórico, principalmente tem histórico familiar e que está nessa faixa etária, ele procure o serviço, que ele vai ter acesso, a gente garante esse acesso
E a finalidade é exatamente ajudar a tentar fazer esse diagnóstico precoce para que a gente não precise assistir a pessoa numa fase avançada da doença. Fica aí o alerta. Secretário, esse período do ano está bem mais quente, passou um pouquinho a temporada de vento, aí começa uma série de viroses. E não pode mais dar um espirro que é Covid. O que é que faz para, por exemplo, deixar esse fantasma de lado? Vai mesmo procurar os exames? É procurar o médico, se consultar e, se precisar, fazer o exame, né? Fazer o exame do RT-PCR para saber se é Covid ou não. Como você disse, existem outras viroses, né? Na infância, por exemplo, o Hospital Bertissei tem até aumentado o volume de doenças infecciosas respiratórias, que é comum, né? Nesse período, né? Mas que os médicos ficam receosos. Será que é Covid? Será que não é? O médico também tem esse receio. Mas isso a gente só consegue fazer essa diferenciação através de uma coisa chamada estratificação de risco. É você ir lá, fazer os exames, o médico examinar, solicitar os exames adequados. E aí, se não for, conduzir da forma que tem que ser conduzido. Perfeito. Eu acho que ainda continua indefinida a questão do Réveillon aqui no Ceará. O Réveillon de Fortaleza está sendo aguardado, as opiniões são as mais diversas, mas as pessoas já estão saindo de casa, a gente já vê o trânsito muito mais intenso. Final de semana, ninguém consegue entrar em restaurante mais. E para encerrar, eu queria que o senhor desse uma orientação aí para o pessoal de casa com relação a esse relaxamento que ele foi pensado, mas que a gente precisa fazer a nossa parte também. Assim, a gente já falou da vacinação, da importância de se completar o esquema vacinal, mas existe a questão comportamental também, né? De evitar a aglomeração e, se acontecer essa aglomeração, usar máscara, né? Fazer a higienização das mãos, que é um processo muito importante, porque quando você não higieniza as mãos, involuntariamente você pega ali na máscara e tudo. Então, esse processo coça o olho. Então, essas medidas dos protocolos sanitários são muito importantes. Então, é necessária a flexibilização, porque o impacto na economia gera problema para a saúde também. Não é nosso interesse que isso aconteça, mas a gente precisa fazer isso de uma forma responsável. A Secretaria de Saúde tem desenvolvido protocolos para orientar todos os setores de como conduzir esse processo. Então, é seguir os protocolos. Então, se você tem um condomínio, a gente tem um protocolo lá que orienta as pessoas como, vai fazer uma festa, tem os protocolos, né? E se não tiver, segue o do Estado, né? E a gente fica muito triste porque, às vezes, a gente presencia. Você me relatou situações, e eu também, eu como secretário de saúde, às vezes eu chego em determinado local e vejo todo mundo sem máscara, né? E a gente fica, é uma situação desconfortável, né? Então, é importante as pessoas entenderem que ainda há necessidade de se usar máscara, ainda há necessidade de cumprir os protocolos, porque tudo que a gente não quer é exatamente a volta de uma terceira onda. Mas para que isso aconteça, é necessário envolvimento do cidadão. Envolvimento do cidadão é o seguinte, fazer os protocolos como ele tem que ser feito, né? Perfeito. E aí, para que o cidadão se envolva, é necessário que nós, gestores, que todas as pessoas, elas orientem, né? A gente tente sensibilizar essas pessoas. Não é conflito, não precisa ser de uma forma conflitosa, é conversando, é tentando convencer, né? Fazendo, inclusive dentro de casa. Esse processo ele começa dentro da sua casa. Com certeza. Nas reuniões com as suas famílias, na escola, né? em todo aquilo que você participa na sociedade. Não precisa ser um processo agressivo, não precisa... A gente está vivendo esse momento de muito conflito, mas o importante é saber passar essa informação de uma forma muito respeitosa, respeitando a opinião das pessoas, mas tentando fazer elas entender que a pandemia ainda existe risco. Não, e nesse momento eu prefiro ser chamado de chato e manter aí minha saúde em dia, né? Mas passar essa mensagem de que a gente só vai minimizar esse risco, primeiro, com vacinação, e segundo, cumprindo os protocolos sanitários. Com responsabilidade. O Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença do secretário da Saúde. Muito obrigado. Eu estava ansioso pela sua vinda aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero, se precisar, ter outras oportunidades para a gente
compartilhar aí com o cidadão cearense o que a gente está pensando para a política pública de saúde do estado do Ceará, porque essa comunicação ela é muito importante também. Pois volte sempre, a casa é sua. Eu aproveito para te convidar a acompanhar a nossa transmissão nas redes sociais, tem Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.